Boa noite, queridos alunos, professores, todos envolvidos aí com a educação do estado de São Paulo. Meu nome é Marconi, professor e moderador aqui do Centro de Mídias, e hoje estarei com vocês aqui contemplando, né, não reparem se eu me distrair, a aula da nossa belíssima Maria Fernanda, tá? De vez em quando eu fico absorto aqui, a gente tem que moderar, né? A gente até esquece. Vejam bem, gente, nós estamos aqui na aula da segunda série do ensino médio, onde a gente vai conversar hoje sobre desigualdades sociais e preconceitos. E a educação com isso? Primeira parte, né? Vai haver o retorno ainda desta aula aí com a professora Maria Fernanda. E a habilidade que a gente procura trabalhar hoje é expressar por escrito e oralmente a relevância da educação para a superação de preconceitos e desigualdades sociais. Professores, atenção a essa nossa habilidade aqui. Vejam que a gente não vai apenas discutir, a proposta é que você leve para frente a expressão escrita e oral dos seus alunos com relação a essa questão da desigualdade, do preconceito sendo superados pela educação, dentro do conteúdo filosofia, política e ética, filosofia e educação. Fê, eles são todos seus. Obrigada, Marconi. Oi, gente, que prazer poder estar aqui com vocês. Obrigada por generosamente compartilharem o tempo à disposição de vocês aqui conosco. É um prazer para a gente sempre poder encontrá-los, os estudantes, os professores. Obrigada, eu os saúdo com muita honra, com muito prazer e alegria, para a gente conversar, então, um pouco mais sobre filosofia. E hoje, muito especificamente, um tema que, bom, todos os temas na filosofia nos tangenciam de alguma forma, né? Nos tocam de alguma forma. Porque ela é uma atividade profundamente, eminentemente humana, mas hoje a gente vai falar de um tema que é assim, nos toca, nele nem nos tangencia, ele nos atravessa, assim, de uma maneira muito profunda, porque a gente vai falar sobre desigualdades sociais, preconceitos e sobre educação. E a gente vai tentar, assim, construir uma relação das inúmeras relações possíveis. Eu vou hoje tentar construir com vocês uma relação entre esses três objetos, né? A desigualdade social, o preconceito e a educação. Bom, para a gente começar então, eu queria que vocês me contassem um pouquinho qual é a coisa que vem na cabeça de vocês quando eu faço a seguinte pergunta. Vejam. Será que a educação tem alguma coisa a ver com preconceitos e desigualdades sociais? O que você acha? Quero muito, muito, muito poder ouvi-los, poder ler vocês no chat. O professor Marconi está aqui do meu lado a postos. 2 minutinhos rola? Acho que sim. Ela ficou benevolente agora. Até daqui a pouco, gente.
alunos, obrigados aí pela interação de vocês. Vejam bem, Fê, eu separei aqui 3 interações. Na verdade, eu separei 4, mas percebi que uma me escapou. Então, peço desculpa, seja lá quem for, né? Mas eu perdi uma interação aqui. Nós tivemos a fala da Beatriz. A Beatriz, ela colocou o seguinte: a falta de educação leva à ignorância. Né? E a gente sabe que a ignorância e a educação estão totalmente atreladas. Né? Acredito eu que seja a Natália Souza, desculpa, tá, Nath, se não foi essa a expressão, o nome, perdão. Sim, quanto mais educação nós temos, mais nós refletimos sobre nossas ações e o nosso pensamento. Né? Então a educação leva a essa reflexão que reflete no comportamento, né? Não preconceituoso, né? Não desigual, que não promove desigualdade. E a Giovana, ela disse o seguinte, que tem tudo a ver, pois alguns têm mais acesso à educação do que outros, provavelmente trazendo essa ideia que esse acesso à educação já provoca desigualdade, já gera essa visão preconceituosa. Legal. Vou pegar, então, todas as contribuições que vocês trouxeram e que foram aqui trazidas a mim pelo Marconi e vou colocá-las numa caixinha. Fechei essa caixinha. Porque eu gostaria de esclarecer que o nosso encontro não se trata de uma aula de achismo. E aí eu converso então com um professor aqui no chat, disse que não se trata de uma aula de filosofia, e sim uma aula de filodoxia, né? Então, para quem nunca ouviu essa palavra, doxa é uma palavra que vem do grego e significa opinião, né? Então, é importante quando a gente vai querer aprofundar algum assunto, conversar com mais profundidade, conversar com mais assertividade a respeito de algum assunto, é sempre importante que a gente parta do que a gente já conhece, que a gente parta do que a gente opina sobre, para que, a partir do opinar, nós palmilhemos um caminho cuja lanterna que iluminará esse palmilhar é a filosofia, é a história da filosofia, e que cheguemos, então, num entendimento mais coerente, mais adequado. Então, não é filodoxia. A gente se nutre do que temos como opinião e vamos trabalhando à luz da filosofia para chegar a um entendimento mais adequado, né? Agora eu estou abrindo a caixinha de contribuições. Fê, enquanto você abre a caixinha, eu consegui recuperar aqui a fala da Rebeca. Diga lá. A Rebeca, ela disse o seguinte: ninguém nasce sendo preconceituoso, se aprende a ser preconceituoso. Ai, excelente, excelente. E, aliás, Rebeca, você tocou aqui especificamente no tema do preconceito. E vamos lá, para a gente conversar sobre as relações possíveis entre desigualdade social, preconceito e educação, a gente precisa começar entendendo o que é um preconceito, certo? E aí, para a gente fazer isso, eu quero convidá-los a adentrar um texto de um filósofo italiano chamado Norberto Bobbio, que publicou uma obra chamada Elogio da Serenidade e Outros Escritos Morais. Eu separei um excerto dessa obra, ou seja, um trecho dessa obra, em que Bobbio, da sua pena, escreve o seguinte: entende-se por preconceito uma opinião ou um conjunto de opiniões, às vezes até mesmo uma doutrina completa, que é acolhida acrítica e passivamente. Ou seja, de uma maneira acrítica, sem reflexão, e de uma forma passiva. E nós a aceitamos com tanta força que ela resiste a qualquer refutação racional, isto é, resiste a qualquer argumento que se possa interpor, né, contra este preconceito, esta opinião. Por isso é que se diz corretamente que o preconceito pertence à esfera do não racional, ou seja, ao conjunto das crenças que não nascem do raciocínio. E já que não nascem do raciocínio, diz o Bobbio, elas escapam de qualquer refutação fundada no raciocínio. Então o Bobbio está dizendo assim, olha gente, não adianta você chegar para uma pessoa que está defendendo uma opinião, um posicionamento preconceituoso e tentar dissuadi-lo da defesa deste preconceito apresentando um argumento racional. Por quê? Porque os preconceitos vivem, eles habitam algum lugar que não é propriamente o lugar da racionalidade, coloca o Bobbio, né? E aí ele segue e diz assim:
O pertencimento à esfera das ideias que não aceitam se submeter ao controle da razão serve para distinguir o preconceito de qualquer outra forma de opinião errônea. O preconceito é uma opinião errônea, ou seja, errada, tomada fortemente por verdadeira. Mas cuidado, diz o Bobbio, porque muito embora um preconceito seja uma opinião errônea que é tomada como verdadeira, nem toda opinião errônea pode ser considerada um preconceito. Como que eu vou tentar explicar para vocês essa diferenciação que o Bobbio faz? Ô Marconi, você sabia que o Paraguai fica na Europa? Não estou sabendo. Então, perdi essa novidade. Por quê? Porque ele não fica. Então, é uma ideia errônea, né? É uma ideia errônea, mas não é um preconceito, né? Não carrega em si uma carga de preconceito. Então, essa é a diferença, né? Então, o Bobbio disse assim, olha, preconceito é uma ideia errônea, mas cuidado, porque nem toda ideia errônea é um preconceito. Qual é a natureza do preconceito enquanto ideia errônea? Coloca o Bobbio. É que o preconceito é uma ideia que foge da esfera da racionalidade, que, portanto, muito dificilmente conseguirá ser dissuadido pelos argumentos racionais. Então, vamos lá. O Bobbio segue dizendo para a gente, enquanto ele está aí fazendo assim, destrinchando, né, o conceito de preconceito, ele diz assim, é um erro tenaz e socialmente perigoso. Então, preconceito é um erro crasso, mas mais do que ser um erro crasso, ele é socialmente perigoso. Por que que ele é tão perigoso na opinião do Bobbio? Porque ele diz assim, olha, existem dois tipos de preconceitos. Um, são os individuais. Lembrando que preconceito é uma opinião errônea que não pode muito ser dissuadida por argumentos racionais, né? E que é aceita de uma forma mais ou menos acrítica e passiva. Então, ele diz assim, o primeiro tipo de preconceitos que existem são os individuais. A crença na superstição, a crença no azar, em maldições, gesto de esconjuro, né? Tudo isso são, assim, crenças que são aceitas de uma forma mais ou menos acrítica, de uma forma mais ou menos passiva, e elas são passadas para frente também nesta toada, né? Esses são os preconceitos individuais. Entretanto, o que nos interessa, na verdade, conversar com maior profundidade, diz o Bobbio, é sobre os preconceitos coletivos. Porque eles carregam em si o germe de uma destruição muito profunda do tecido social. O que são os preconceitos coletivos? São aqueles que são compartilhados por um grupo social inteiro e que se dirigem a um outro grupo social. Bom, esse preconceito coletivo, ele é, então, um juízo negativo, isto é, enxergar o outro, né, como algo inferior, como algo inadequado, como algo não digno de valia e de reconhecimento, né? Então, é um juízo negativo que membros de um determinado grupo fazem das características, aí o Bobbio usa a palavra, né, grupo rival, mas, né, quer dizer, não necessariamente rival, fazem de um outro grupo que não é ele mesmo, certo? Bom, aí a gente começa a pensar assim, tá, eu estou entendendo o que o Bobbio está dizendo, eu estou entendendo o que o Bobbio está chamando de preconceito, eu estou entendendo que ele separa os preconceitos entre individuais e coletivos e que ele coloca uma carga maior devido ao poder de destruição nos preconceitos coletivos, né? E que preconceitos coletivos são juízos negativos que membros de um determinado grupo fazem de outro grupo. Tudo isso eu entendi. Mas, será que preconceito coletivo é um negócio que, assim, só existe de um tipo, só se dá de uma maneira, né? O que o Bobbio responde para isso? E ele diz, não. Os preconceitos coletivos, coloca o autor, eles são, assim, inumeráveis. Não dá para contar nos dedos, eles são muitos, né? Só que existem dois
que aparecem com uma intensidade e com uma força muito grande, assim, que a gente verifica em todo lugar esses dois tipos de preconceitos coletivos. E quais são, diz o Bobbio? O primeiro é o preconceito nacional. Então, quer dizer, uma forma mais ou menos degenerada de patriotismo que só conhece o afirmar-se patriota se partindo da difamação ou da desvalorização de uma outra nacionalidade, né? Então, esse é o preconceito nacional, é aquele que se escora, né, que se ancora na desvalorização, na crítica, né, de outras nacionalidades. Bom, e o segundo tipo de preconceito coletivo que o Bobbio traz para a gente é o preconceito de classe, né? Então, aquele que está embasado nas relações hierárquicas entre diferentes classes sociais. E aí, gente, qual é a consequência central, primordial do preconceito coletivo, preconceito de grupo? É que ele gera discriminação, diz o Bobbio. E discriminação, a gente poderia pensar em inúmeras formas de definir, de conceituar este termo, mas seguindo, então, para sermos consequentes, né, com a trilha que a gente está palmilhando aqui, que é a do Norberto Bobbio, né? O Bobbio, então, vai definir, né, vai designar discriminação como uma diferenciação injusta e ilegítima. Então, interessante a forma como o Bobbio chega na discriminação. Ele fala, olha, a discriminação ela é uma diferenciação injusta e ilegítima que nasce, ou seja, que é filha dos preconceitos coletivos. Então, a discriminação ela é um corolário, ela é uma consequência dos preconceitos coletivos. Certo. Uhum. E aí a gente vai pensar assim, bom, entendo que discriminação é uma consequência dos preconceitos coletivos, mas como exatamente ela nasce? Como exatamente ela aparece? Essa pergunta, que é uma pergunta extremamente fundamental para a gente entender as dinâmicas que os diferentes preconceitos, né, vão tomando na nossa sociedade, essa pergunta também tem uma resposta oferecida pelo Bobbio. E aí ele diz assim, para a gente para a gente parir um preconceito, a gente precisa de 3 fases, né? E essas 3 fases são as seguintes. Como nasce a discriminação? A partir de uma primeira fase que Bobbio chama de fase do juízo de fato. O que é um juízo de fato, gente? É assim, quando eu olho aqui para o Marconi e falo, pô, Marconi, você é diferente de mim, né? Uhum. Você é diferente de mim em vários aspectos. Só fisicamente eu poderia enumerar, olha aí, eu poderia enumerar um monte de aspectos em que somos diferentes, né? Com certeza. A mera constatação e a mera enumeração desses aspectos que me diferenciam do Marconi, ou então que o diferenciam de mim, né? Isto é uma constatação, é um juízo de fato, é meramente uma observação de algo que existe na realidade e a enunciação desta realidade, desta observação. Não vai aí nenhuma carga. Não estou dizendo que sermos diferentes é bom, ou que é ruim, ou que é melhor, ou que é pior. Simplesmente constatei, somos diferentes. Isto é um juízo de fato. Se parássemos aí, tanto melhor. O problema é que a gente dá um segundo passo que é quase inevitável que o demos, né, segundo o Bobbio, que é o passo do juízo de valor. Então, é assim, é eu olhar para o Marconi e não dizer só, nossa, Marconi, a gente é diferente, né? E assim, que bom que a gente é diferente, porque você é uma porcaria.
Né? Então, esse segundo passo, quando eu constato o diferente e adiciono um critério valorativo, esse segundo passo é o que o Bobbio chama de juízo de valor. Esse critério valorativo pode ser positivo, quando eu faço um juízo positivo, ou pode ser negativo, quando eu faço um juízo negativo. Eu digo, esse é ruim, esse é bárbaro, esse é inadequado, esse é feio, esse não tem valor, esse, né, enfim. É um juízo valorativo. E aí, a gente, faz assim, por intuição, a gente já percebe, então, que o Bobbio está localizando os juízos de valor relativos à discriminação nos juízos de valor negativo, certo? Agora, esse negócio de juízo de valor é um troço bem interessante, viu, gente? Porque, assim, eles mudam, sabe? Eles não são fixos. O modo como eu valoro, como eu olho, como eu julgo e considero os outros, não é um modo fixo, sabe? Ele é relativo, ele muda de indivíduo para indivíduo, ele é condicionado histórica ou subjetivamente, quer dizer, vai mudando ao longo da história, vai mudando ao longo... de acordo com os diferentes lugares em que a gente repousa o nosso olhar, né? E, de forma geral, diz o Bobbio, eles estão apoiados, assim, ou na força da tradição, ele quer dizer, as pessoas sempre pensaram assim e continuam pensando, essa é a força da tradição, ou na força da autoridade. Quando alguém que dispõe de autoridade modela, digamos assim, um certo ideário, um certo pensar, né, que leva os indivíduos a fazerem juízos valorativos negativos em relação a outros grupos, né? Aí o que acontece? Quando eu estou falando de preconceito, de discriminação, o juízo de fato e o juízo de valor, eles se misturam, assim, eles se imbricam de uma tal forma que a gente pode dizer que o indivíduo preconceituoso, para ele, o juízo de fato e o juízo de valor são a mesma coisa. Para ele, a mera existência da diferença já carrega em si a carga valorativa negativa. Então, é quase como se fosse assim, o ariano, ele é a raça superior. Então, tudo que não é ariano é ruim. Estou fazendo um juízo de fato, né? Existem os arianos e os não arianos, mas aí o juízo de valor se mistura de uma tal forma que, assim, tudo que não é ariano é ruim. Né? A lógica, né? A lógica que vai seguindo, assim, o preconceito e a sua filha, a discriminação. Já que a gente tocou aqui no assunto, né, a gente falou em um momento histórico bem específico, né, o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, né, aí a gente vai para o passo número 3 do surgimento da discriminação. Então, o primeiro é o juízo de fato, primeiro passo. Segundo passo, juízo de valor. Só que tem um terceiro passo que a ideia preconceituosa dá, que é a conclusão discriminatória. Então, assim, eu constato a diferença, eu valoro essa diferença, e em relação a mim isso daqui é ruim, é pior, quero afastar, não gosto, né? E aí, daí, eu concluo que, então, o inferior, ele tem que me obedecer. Ele tem que, por mim, ser subjugado, ou por mim ser dominado, ou por mim escravizado, ou por mim torturado, ou por mim morto. Porque a conclusão discriminatória parte da premissa errônea de que aquilo que eu valoro como inferior ou como negativo deve estar submetido ao meu jugo. E sabe, gente, não foram poucas as vezes em que ao longo da história da humanidade,
chegou-se a esse terceiro passo, né, da conclusão discriminatória. Eu tenho certeza que cada um de vocês agora, aí no silêncio, né, em que vocês estão, com certeza estão pensando, já tem em mente algum processo histórico, algum momento em que isso tenha ocorrido. E quando isso ocorre, o potencial destrutivo é imenso. E o Bobbio diz assim, sabe, uma das situações, um dos eventos mais destrutivos em que se completaram esses 3 passos foi a lógica hitleriana, né? Essa que eu mencionei, então, agora há pouco para vocês. E qual foi o procedimento, passo a passo, né, que a lógica hitleriana seguiu? O Bobbio diz assim, 1. Juízo de fato. Os judeus são diferentes dos arianos. 2. Juízo de valor. Os arianos são uma raça superior. E 3. Juízo, consequência discriminatória, conclusão discriminatória. Então, como arianos, nós temos que eliminar a raça inferior. E aí, agora que a gente conversou um pouco mais sobre preconceito e a gente compreendeu, né, aquilo que o Bobbio queria aclarar, né, a natureza dos preconceitos, eu gostaria então de convidá-los a pensar um pouquinho, vamos pensar juntos. Será então, se preconceito é tudo isso que a gente conversou, né? Será então que existe alguma relação entre preconceito e desigualdade social? Sim, não? E se sim, gostaria que vocês explicitassem quais. Vamos lá? 2 minutinhos a gente já se vê. Você queria falar? Olá, queridos, estamos de volta. Veja bem, Fê, eu selecionei aqui 2 colocações, mas antes eu queria responder primeiramente a Débora. Né? Ela falou, Marconi, por favor, manda um abraço para a Escola Leonor Oliveira, para as escolas lá de Piedade. Então, Débora, está aqui o nosso abraço, o nosso carinho para as escolas de Piedade, em especial a Leonor Oliveira. Só que, infelizmente, a gente não vai poder atender seu pedido, Débora. Ela falou para a gente fazer uma aula, Fê, sobre os 10 melhores filósofos da história. Se fosse sobre os 100 melhores, né? Talvez seria 10, um pouco mais difícil. Fica difícil para a gente, tá, Débora? E falado disso, eu queria responder também aqui ao professor Edson.
né? Me corrija se eu estiver errado, Fê. Ele perguntou em que livro do Bobbio se trata desse tema, Elogio da Serenidade. Isso, é certo? o Elogio da Serenidade e outros escritos morais. Perfeito. Então tá respondido, Edson. Vamos lá, gente. A Beatriz, Fê, ela respondeu a tua pergunta dizendo o seguinte. Perdão, gente, antes disso eu queria responder a Lilian, que a Fê até me orientou aqui, falou, pode responder. A respeito desses juízos que a Fê construía conosco, a Lilian perguntou se o fato pode surgir através de uma opinião. Olha, Lilian, essa é uma pergunta muito difícil, né? De bate-pronto, assim, eu diria que não, né? Porque o que é uma opinião? É a interpretação de um evento. Né? Weber, por exemplo, dizia que, na verdade, a gente nunca tem acesso ao evento, talvez falando numa linguagem kantiana, né? O fato ele é quase que um numênico, você não tem acesso efetivo a ele. Então, se a gente fosse partir por esse lado, aí tudo seria uma opinião. Mas, em tese, o que é que a gente chama de fato? É aquilo que é neutro, é aquilo que indifere da percepção. Né? Está frio. Tudo bem, alguém sente a gente tem sensações térmicas diferentes, mas está frio. Né? Eu não vou chamar de calor 10 graus, é frio, isso é fato. Né? Então, a opinião se tornar fato, eu diria que talvez por uma coincidência, né? Por uma questão de coincidência. Não sei se eu te respondi, tá, Lili? Mas a princípio, lógico que a gente poderia destrinchar mais isso, eu diria que não. Né? O fato ele é neutro, a opinião ela já tem ela passa pelo crivo da nossa interpretação e até das nossas tendências, da nossa história, do nosso contexto. Bem, vamos lá, Fê. Respondendo a tua pergunta, a Beatriz diz que sim, porque as desigualdades são a base do preconceito, tá? E eu queria destacar aqui também a resposta do Luiz Giovanni. Ele disse que acredita que sim, pois há certos trabalhos que precisam de um certo status. Se você não tem um certo status, você não consegue exercer esse trabalho. Entendi. Né? Eu selecionei essas duas contribuições aqui pra gente. Perfeito, Marconi. Obrigada, gente. É assim, olha, para a gente pensar se preconceito social tem alguma relação com a desigualdade, a gente precisa primeiro entender que quando a gente fala de desigualdade, a gente pode sim fazer uma distinção entre pelo menos dois tipos de desigualdades, né? E aí o peso que a gente vai atribuir a esses tipos de desigualdades vai ser crucial para a gente tentar entender quais as relações entre preconceito e desigualdade. Na tela para vocês eu coloquei aí, olha, que peso a gente atribui às desigualdades naturais, né? Aquelas que a natureza nos dá. Por exemplo, diferenças de idade, de altura, de compleição física, enfim, uma série de coisas, né? Que peso a gente dá para as desigualdades naturais e que peso a gente dá para as desigualdades sociais. Por exemplo, o idioma que eu falo, o prestígio de que eu gozo no meu trabalho, o lugar onde eu moro, enfim, né? Também uma série de fatores. Então, quer dizer, se eu sou um igualitarista, eu me filio um pouco mais àqueles que vão aí na vertente do Rousseau e que defendem que, olha só, a maior parte das desigualdades que existem são sociais e como sociais nós podemos, se não eliminá-las, pelo menos minorá-las, isto é, diminuí-las bastante. Agora, se eu dou mais peso às desigualdades naturais, então se eu acredito que um indivíduo é naturalmente mais inteligente que o outro, ou que um indivíduo é naturalmente mais apto que o outro para a realização de determinadas atividades, enfim, daí eu me filio a uma linha que diz, olha, a maior parte das desigualdades é natural e como sendo natural não há nada que possa mudá-las. Nós temos aqui a aceitá-las e daí então vai no bojo um pouco da maneira como pensava o Nietzsche. Mas assim, independente disto, né, o que a gente precisa compreender um pouquinho? É que é importante distinguir as desigualdades naturais das sociais. Por quê, pessoal? Porque olha como está na tela para vocês. Com muita frequência, o preconceito ele nasce da superposição, ou seja, do relacionamento, né, de juntar a desigualdade, da superposição de uma desigualdade social sobre uma desigualdade natural. Então, muitas vezes a gente não reconhece esse processo, daí a gente começa a achar que desigualdade é um negócio assim que a gente não consegue eliminar. Então,
eu coloquei como exemplos a questão feminina. Tem uma desigualdade natural, certo? Porque as mulheres são diferentes dos homens em várias camadas, em vários níveis, em vários aspectos. O problema é que daí, desta desigualdade natural, historicamente, foi se sobrepondo uma desigualdade social, que coloca a mulher como um indivíduo que, bom, ela recebe menos no mercado de trabalho, ela está sujeita a diversos tipos de violência, enfim. Daí a gente tem a superposição de uma desigualdade natural por uma desigualdade social, certo? E isso gera, de uma desigualdade natural por uma desigualdade social, o que gera, então, uma ideia de naturalização das desigualdades sociais, como se a mulher fosse naturalmente designada, fadada a sofrer alguns tipos de violência, a ganhar menos e etc. E nesse bojo, a gente poderia pensar em outros exemplos também, como estão aí na tela para vocês. A questão da homossexualidade. Olha, então, um homossexual é diferente de um heterossexual na questão óbvia da preferência, né, pelo relacionamento amoroso e sexual. Bom, essa é uma constatação, existe essa diferença. O problema é quando, a partir desta constatação, eu começo a sobrepor desigualdades sociais. Então, eu vou tratar o homossexual de uma forma diferente, discriminatória, eu não vou oferecer oportunidades de trabalho, enfim, né, assim por diante. E aí, quando a gente sobrepõe essa desigualdade natural por uma camada de desigualdade social, a gente chega numa situação de um preconceito que, olha, ele pode operar, pelo menos, diz o Bobbio, em 3 níveis. Né? Primeiro, num preconceito em nível jurídico. Então, olha só, gente, no Brasil, até 1931, as mulheres não podiam votar, porque eram consideradas menos capazes de pensamento e raciocínio político do que os homens. Na Itália, que é o país de onde está escrevendo Norberto Bobbio, até 1946 as mulheres não podiam votar. Né? A gente pode pensar também num preconceito, num nível de marginalização social. A gente pode pensar como exemplos guetos, né, das minorias étnicas, sociais, e a gente pode pensar ainda, como consequência do preconceito, a perseguição política. Daí, gente, exemplos na história é o que não falta, mas a gente cita novamente, então, o povo judeu na Alemanha nazista, que, já, como a gente já veio conversando ao longo de toda a nossa aula. E aí, depois de percorrer todo esse caminho, o Bobbio, ele começa a se perguntar, né, no Elogio da Serenidade, ele diz assim, eu apresentei aqui o que eu considero que seja preconceito, o que eu considero que seja discriminação, a relação que eu vejo entre preconceito e desigualdade social, né, mas a questão que interessa mesmo, ele diz, e que a gente precisa se fazer constantemente, é assim. Se a gente sabe que o preconceito traz muitos danos à humanidade, então será que a gente tem como eliminar o preconceito? O Bobbio coloca no Elogio da Serenidade que preconceito é uma coisa que nasce na cabeça dos homens. E se o preconceito nasce na cabeça dos homens, então é preciso combatê-lo na cabeça dos homens. E aí eu pergunto para vocês, que lugar melhor, mais privilegiado para saber o que se passa na cabeça dos homens, para pensar sobre o que se passa na cabeça dos homens, do que a escola? Na próxima aula, a gente vai, então, conversar um pouquinho, baseado no que o Bobbio nos contou, a gente vai conversar um pouquinho sobre como a escola tem se relacionado
com o preconceito, já que ele nasce na nossa cabeça. Maravilha, enfim, muito obrigado. Eu é que agradeço, gente. Foi um prazer poder ter estado com vocês. E a gente se vê na próxima quinta-feira, não é, Marconi? Próxima quinta-feira, isso mesmo. Gente, obrigado pela participação de vocês. Espero que na próxima semana a gente cresça ainda mais nessa nossa interação. Lembre-se de avaliar a nossa aula, de dar as suas sugestões também, trazer as suas críticas construtivas para que a gente melhore. Lembrando que sair da ignorância nem sempre é fácil, gente. A saída da ignorância nem sempre é prazerosa. Às vezes exige esforço. Então, a gente conta com esse esforço de vocês também. E eu quero deixar aqui um abraço para o professor Denivaldo, que está sempre participando de uma maneira muito produtiva no nosso chat, e deixar a indicação de leitura, Fê, que ele falou, olha, gente, leiam Zygmunt Bauman, né? Tempos Líquidos, maravilhoso, isso. Professor, excelente dica, né? Fica aí de orientação para vocês. A gente se vê na nossa próxima aula. Tenham todos aí uma boa noite. Tchau, tchau. E aí, eu sou a Lia, do canal Lia Freitas, e hoje eu tô aqui a convite do Novotec para falar um pouquinho dessa novidade, que é o Novotec Expresso. Como muitos de vocês já sabem, eu faço ensino médio na ETEC, mas hoje eu vou falar do Novotec Expresso, que qualquer estudante do ensino médio pode participar, e sem vestibulinho, não é ótimo? Uau! Então se liga, o Novotec Expresso está de volta e com as inscrições abertas. Você não sabe o que é Novotec Expresso? Bom, o Novotec Expresso é uma modalidade do Novotec, que oferece cursos de qualificação profissional de forma gratuita. Nesse momento, o Expresso precisou se adaptar, e eu vou te contar as novidades. São 11 cursos de curta duração no formato de aulas semipresenciais, ou seja, terão aulas online ao vivo e também alguns encontros presenciais. São cursos que duram cerca de 3 meses, oferecidos pelas ETECs e FATECs do Centro Paula Souza. E no final, você tem um certificado garantido. Produção multimídia, informática básica... as aulas online serão pela plataforma Microsoft Teams. Já os encontros presenciais vão seguir todos os protocolos de segurança e saúde, claro. Se você quiser saber mais, é só entrar no site do Novotec. Corre lá para fazer sua inscrição, tá esperando o quê? Tchauzinho!